Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao PET Volume 5. Aqui quem está falando é Daiane. Estou aqui hoje para fazer a explicação dos conteúdos da semana 1 de Geografia do 9º ano do Ensino Fundamental. Nós vamos trabalhar com a unidade temática Conexões e Escalas, o objeto do conhecimento, intercâmbios históricos e culturais entre Europa, Ásia e Oceania. Lembrando que nessa primeira semana vamos trabalhar apenas com Europa e Oceania. Europa e Ásia, desculpa. Oceania ainda não. A habilidade a ser desenvolvida é reconhecer e analisar os componentes físico-naturais da Eurásia e os determinantes histórico-geográficos de sua divisão em Europa e Ásia. É exatamente isso que vai ser trabalhado. Os nossos conteúdos são conjunto de países que formam a Europa e Ásia, Eurásia, continente ou supercontinente, o quadro físico-natural da Eurásia, relevo, clima, vegetação e hidrografia, o quadro físico-natural da Eurásia e suas diferentes regionalizações e as questões socioambientais na Eurásia. Espero que estejam animados. Acompanhe a apresentação de slides. Bora começar! Fique claro, então, pessoal, que vamos trabalhar os aspectos físico-naturais e histórico-geográficos da Eurásia. E aí a gente pode se perguntar, por que esse termo Eurásia e não Europa e Ásia em separado? Bom, a gente vai utilizar esse termo Eurásia porque a Europa, junto com a Ásia, não estão separadas. Elas estão interligadas. Na verdade, Europa e Ásia formam um imenso bloco de terras, quase contínuo, e que juntos totalizam 90 países. Mas aí a gente pode se indagar. Uai, então por que a gente separa a Europa e a Ásia se na verdade elas são um único bloco de terras geológico continental? Bom, a gente faz essa separação por causa das diferenças históricas e culturais. Por isso então que a gente faz essa individualização ou essa separação em Europa e Ásia. Então, é uma separação do ponto de vista histórico e cultural. Do ponto de vista geológico, físico, não há divisão. Europa e Ásia estão juntas e formam a Eurásia. Eu trouxe aqui esse mapa mundi, que também está no PET, para que vocês compreendam isso que eu estou falando. Então, tudo isso que está em verde forma a Eurásia, que é esse gigantesco bloco geológico continental unido. Notem, portanto, que aqui, Europa e Ásia estão unificadas, beleza? Mas, como eu disse, nós consideramos Europa e Ásia diferenciadas, separadas, individualizadas por conta de diferenças históricas e culturais. Os limites que são utilizados para separar a Europa e a Ásia são o Mar Cáspio, o Mar Negro e um conjunto de montanhas chamadas Montes Urais. Eu vou mostrar para vocês isso em um mapa. Quais são as principais diferenças identificadas entre esses dois continentes? A Europa é considerada o berço da civilização ocidental e da cultura ocidental. Nesse continente predomina o cristianismo. As línguas mais faladas são as línguas latinas, ou seja, que são originadas no latim. E a população europeia é principalmente ou majoritariamente, que significa em maior quantidade, branca. Na Ásia, por sua vez, nós temos o continente asiático como o representante da civilização oriental. Agrupa várias culturas e religiões diferentes, como o budismo, o islamismo, e línguas diferenciadas, com destaque para o árabe e o chinês. Vamos identificar, então, esses limites naturais que eu falei para vocês. Então, aqui nós temos o continente europeu, certo? Esse conjunto de montanhas aqui onde eu estou passando o cursor é o Montes Urais.
Então, esse é o limite utilizado para separar a parte europeia da Rússia da parte asiática da Rússia. Nós temos aqui também o Mar Cáspio, que faz essa diferença aqui entre Europa e Ásia, e temos também o Mar Negro, que também faz essa delimitação entre Europa, esse lado, e Ásia, o lado de cá, ok? Além disso, outros limites geográficos da Europa são, ao norte, o Oceano Glacial Ártico, a oeste, o Oceano Atlântico, e a sudoeste, o Mar Mediterrâneo, beleza? A Europa e a Ásia têm casos de países transcontinentais. O que significa isso? São países que possuem territórios nos dois continentes, tanto no europeu quanto no asiático. São exemplos de países transcontinentais: a Rússia, a Turquia, Chipre. No caso da Rússia, a maior parte da população russa fica ao sul do território, isso porque o clima é um pouco mais ameno. Lembrando que ao norte é muito gelado por conta da proximidade com o ciclo, com o círculo glacial ártico. A capital russa é Moscou e ela está situada na porção europeia, ou seja, no lado oeste. Apesar disso, apesar da capital do país estar situada na porção europeia, nós podemos dizer que a cultura russa sofre uma forte influência, na verdade, da civilização oriental. Uma questão que está no PET e que eu vou abordar na aula são a importância dos rios para as cidades da Eurásia. É bom lembrar que os rios são recursos para a sobrevivência da humanidade. Fornecem grande parte da água usada para produzir alimentos, realizar a higiene, irrigar os solos nas áreas agrícolas. Além disso, os rios são vias naturais de circulação de barcos, navios, e também são utilizados na geração de energia hidrelétrica e na exploração da pesca. Vamos trabalhar também a região do Cáucaso, que é uma região que fica entre a Europa e a Ásia. É formada por 3 países, o Azerbaijão, a Geórgia e a Armênia. Está localizada entre os mares Cáspio e o Negro. São países, esses 3, Azerbaijão, Geórgia e Armênia, são países que fizeram parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E com o fim da União Soviética, esses 3 países enfrentaram uma série de dificuldades para fazer a sua transição do socialismo para o capitalismo. Além disso, é uma região hoje extremamente conflituosa devido à intolerância causada pela grande diversidade étnica, linguística e religiosa. Já não bastasse a intolerância étnica, linguística e religiosa, o Cáucaso é uma região que desperta grande interesse econômico, interesse da Rússia, interesse do Irã e da Turquia. Por que esses países se interessam tanto nos países do Cáucaso? Porque a região caucasiana, ou seja, o Azerbaijão, a Geórgia e a Armênia, é rica em petróleo e gás natural, que são importantes fontes de energia da atualidade. Então, só para vocês localizarem geograficamente o Cáucaso, essa daqui é a região do Cáucaso, então aqui está a Geórgia, Armênia e Azerbaijão. São países localizados aqui entre a Europa e a Ásia. Então, como vocês podem ver, é uma região que faz fronteira aqui com a Rússia, com a Turquia e com o Irã, que são 3 países que têm muito interesse econômico na região do Cáucaso aqui, conforme eu disse, devido à presença de jazidas de petróleo e gás natural. Pessoal, amanhã aqui no canal tem a correção das atividades da semana 1 do PET 5. Fiquem ligados, a correção sai às 13 horas. Um beijo e até amanhã!